Olá, sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, daremos continuidade ao conteúdo Revoltas na Primeira República, com destaque para a Guerra do Contestado. Entre Santa Catarina e Paraná, numa área contestada, ou seja, numa área disputada, então pelos dois estados, é que surgiu um importante movimento messiânico. Vai receber esse nome de Guerra do Contestado exatamente por conta esse conflito vai se desenvolver, vai se desenrolar nessa região de disputa entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Então é por conta disso que ficou conhecido como contestado, como Guerra do Contestado, né? Porque se desenvolveu exatamente nessa área de conflito. Então, no início da República, essa área do contestado, entre Santa Catarina e Paraná, que era essa área disputada, abrigava uma vasta área de araucárias e campos naturais, além de uma extensa plantação de erva mate. Essa região disputada entre os dois estados também passou a atrair fazendeiros e companhias madeireiras que tinham interesse, além de aumentar as propriedades, mas também em explorar essa rica região já citada. À medida que havia a expansão dessas áreas, por esses fazendeiros, por essas empresas madeireiras, enfim, os poceiros que ali habitavam eram expulsos. Então, iniciou-se uma tensão a partir da chegada desses fazendeiros, da expansão das terras e da expulsão dos poceiros, iniciou-se uma tensão no local. E essa tensão ela vai se agravar ainda mais com a construção da ferrovia, da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul. Essa estrada de ferro ela teve seu início lá no ano de 1890, foi paralisada e foi retomada no ano de 1908. Então, nesse ano de 1908, o presidente da época, Afonso Pena, que vai governar o Brasil de 1906 a 1910, o presidente ele vai contratar uma empresa americana chamada de Brasil Railway Company, uma empresa norte-americana, estadunidense, foi contratada para construir a estrada São Paulo-Rio Grande do Sul. E como parte do pagamento pela construção da estrada, o governo brasileiro vai conceder uma faixa de terra de 15 quilômetros de cada lado da ferrovia, como parte do pagamento. E a partir da cessão dessa faixa de terra, esses conflitos vão se agravar mais ainda. Em 1911, essa empresa contratada para a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul, em 1911 ela vai criar uma nova empresa chamada a Southern Brazil Lumber and Colonization, que é uma empresa que tinha o interesse de colonizar a região a partir de imigrantes europeus. O propósito da fundação dessa empresa era colonizar essa área com famílias vindas da Europa. Obviamente que isso foi o acordo inicial, porém o interesse da Lumber não era colonizar essa área, mas fazer a exploração da madeira. Ali se tratava de uma região rica em madeira e vai fazer isso porque nesse contrato acabou herdando o direito de explorar a região, explorar a madeira da região e obviamente vender essa madeira nessa faixa de terra e foi desapropriada ao longo da ferrovia. Então, o que era a área que era para ser colonizada, na verdade essa área foi usada como área de exploração de madeira nessa área desapropriada no trecho da ferrovia. Então, como dito, fazendeiros chegando, empresas se instalando, poceiros sendo expulsos. Então, tudo isso vai gerar esse conflito de interesse, obviamente. As empresas querendo explorar, fazendeiros querendo expandir suas terras, poceiros querendo se estabelecer na terra para plantar, para colher. Obviamente que esses problemas sociais e essa disputa por terra vai se agravar. E vai se agravar a partir do momento em que essa empresa que foi contratada para construir a estrada de ferro, obviamente interessada em aumentar sua receita, aumentar seus lucros, passou a contratar trabalhadores fora da região, ou seja, passou a contratar trabalhadores em outros estados e, obviamente, por salários baixíssimos. Então, no ano de 1910, quando a estrada de ferro, quando a ferrovia fica pronta, a empresa vai se desfazer dos seus funcionários, ou seja, vai mandar todos os funcionários embora, né? Isso em torno de 8 mil pessoas, 8 mil homens. Eles estavam contratados pela empresa que estava construindo a estrada de ferro, vão ser demitidos, vão ser mandados embora.
E obviamente essas pessoas vão ficar desamparadas, sem dinheiro, sem lugar onde ficar, sem moradia, e vão acabar ficando por ali. Isso também é uma das motivações que vai aumentar esse clima de tensão na região. Então, uma vez que foram mandados embora, esses sertanejos vão ficar sem casa, sem dinheiro e sem ter como voltar para os seus estados de origem. E o que vai acontecer? Vão passar a ficar perambulando pela região, saqueando, invadindo propriedades e até mesmo se oferecendo, como já alguns, para os coronéis da região. Então, tudo isso vai acabar ajudando, fazendo com que as tensões na região do contestado só aumentem. As tensões sociais, políticas nessa região só aumente. Obviamente, como dito, né, um grande número de trabalhadores, o aumento de trabalhadores sem terra, vai criar o ambiente propício para o aumento dessas agitações e desses conflitos na região. Pessoas que estão, como disse, sem terra, sem ter o que comer, famintos. É a partir desses problemas sociais, da questão da terra, da questão da falta de alimento, do que comer, é a partir de tudo isso que os sertanejos vão se organizar, os sertanejos da região do contestado vão se organizar, deram início a uma organização sob a liderança de Miguel Lucena Boaventura, que era conhecido como José Maria. Esse José Maria era um beato, curandeiro. Então, José Maria ajudava os caboclos da região, fazendo pregações de uma sociedade igualitária, assim como resistia aos ataques daqueles que queriam expulsar a população local. Ou seja, Zé Maria passa a se tornar uma liderança político-religiosa também, porque além de curandeiro, de beato, de fazer pregações religiosas, ele também vai pregar, né? Era possível levantar uma sociedade igualitária naquela região e resistindo, se colocando como líder contra aqueles que queriam expulsar as pessoas daquela região. José Maria vai reunir em torno de si, nessa região, um número aproximado de 20 mil sertanejos, e a partir da reunião dessas pessoas, eles vão erguer povoados na área de Santa Catarina, na região do contestado, na parte de Santa Catarina, que era pretendida pelo estado do Paraná. Esses povoados, uma vez levantados, eles eram chamados de Vila Santa, Vila Santas, ou também pode ser chamado de Monarquia Celeste. A reunião dessas vilas eram chamada de Monarquia Celeste. Obviamente que à medida que os sertanejos vão se organizando com um modelo de sociedade e se difere da sociedade chamada oficial, à medida que as pessoas vão se reunindo, o número de pessoas vai aumentando, as vilas vão sendo levantadas, obviamente os sertanejos do contestado vão ser perseguidos. Então eles passaram a ser perseguidos, obviamente, por pessoas, a mando dos coronéis, fazendeiros, pelos dirigentes dessas empresas que estavam instaladas naquela região, assim como do próprio governo, né? Assim como perseguido por tropas do governo. Obviamente que o objetivo era destruir essa organização comunitária e expulsar os sertanejos dessas terras. E como vai se dar isso? Obviamente, de um lado vai estar as milícias caboclas, as milícias dos sertanejos. De um outro lado vai estar os jagunços, que eram contratados pelas empresas, assim como estão policiais e soldados do exército. Ou seja, as milícias dos caboclos, dos sertanejos se organizando de uma maneira, e do outro lado, jagunços, policiais, soldados do exército se organizando no sentido de destruir essas comunidades. Então, em 1912, esses conflitos começam a se acirrar de forma intensa, os conflitos começam a acontecer, e em um desses conflitos, desses embates, o beato José Maria, ele morre em combate, e os moradores vão santificá-lo. Obviamente que da sua forma, da sua maneira, né? Vão santificá-lo, vão considerar o José Maria como uma espécie de santo. A partir da morte de José Maria, esse movimento ele vai ganhar novos integrantes, vai se fortalecer, assim como o número de vilas santas, ela também vai crescer, apesar das comunidades elas serem apresentarem uma inferioridade do ponto de vista militar, ou seja, menos armas, menos equipamento. Mesmo assim, a Irmandade Cabocla, essa Irmandade Sertaneja vai resistir até o ano de 1916, ou seja, de 1912, quando se iniciou os conflitos mais tensos, mais intensos, né? Essa Irmandade Cabocla ela vai conseguir resistir de 1912 até 1916. Durante um desses confrontos com as forças militares locais, os sertanejos se apoderaram da sede da
da empresa que estava estabelecida na ilegal, a empresa que explorava a madeira, incendiaram a sede dessa empresa, essa mesma empresa que havia expulsado os sertanejos daquela região. Então é a partir desse incidente, a partir desse acontecimento em que os sertanejos incendeiam a sede da empresa, é a partir desse episódio que vai se organizar uma força capaz de destruir a região do contestado. Vai destruir as Vilas Santas, vai destruir a monarquia celeste. Então, diante desse acontecimento, o presidente, na época, Hermes da Fonseca, ele vai mandar enviar uma expedição com cerca de 6.000 homens armados de canhões, metralhadoras e até mesmo apoio aéreo, né? É a primeira vez que houve esse tipo de acontecimento em território brasileiro. Em 1916, os últimos núcleos da Irmandade, os últimos núcleos da monarquia celeste vai ser destruído. Mas aí o que nós podemos ver é uma luta desigual. Sertanejos com poucos equipamentos, com poucas armas e lutando quanto uma força treinada, superior. Tudo isso por conta de que ali se apresentava uma espécie de sociedade alternativa e divergia dos interesses da sociedade dita formal. Então, vamos dizer assim, o progresso, tendo essas coisas, né? O progresso, ao mesmo tempo que ele chega, ele causa um determinado mal, porque em nome da República, do progresso, foi em nome dessa República, do progresso que as Vilas Santas foram arrasadas, né? Os camponeses fuzilados, queimados, e aqueles que sobreviveram tiveram que se render. E com o fim da Guerra do Contestado, nesse ano de 1916, os governos do Paraná e Santa Catarina acabaram chegando a um acordo e acertando os limites entre os dois estados. Mas quem acabou saindo perdendo de tudo isso foi a grande população mais carente, mais pobre, que necessitava da terra e que acabaram se organizando em forma dessas vilas e que acabaram sendo destruídos pelas forças federais. Parece que esse modelo de comunidade igualitária, onde as pessoas mais simples tentaram se organizar, assim foi com Canudos, assim foi na região do Contestado, esse tipo de comunidade ela fere o interesse do Estado, vai contra o interesse do Estado. São modelos de comunidade que não se subordina ao Estado, né? Cria suas próprias regras, né? Tem regras próprias, mas que isso não é bem visto pelos olhos do Estado. Pode-se dizer que o Contestado também é um movimento de luta por terra, uma luta de acesso à terra, que perdura até os dias de hoje. Então, esse era o nosso assunto de hoje. Pedimos que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.